Bom, mas muito bem, como eu estava falando, estamos com o nosso querido Alessandro, que eu sei que ele está no Rio de Janeiro, né? Eu estava aqui vendo se eu tinha recebido o currículo do Alessandro, o releasing dele, né? Onde que ele tá, onde que ele atua, quem é o meu amigo Alessandro, mas eu não recebi. Mas acredito que ele está me ouvindo já, né, Alessandro? Bom dia, querido. Bom dia, Elber. Bom dia, ouvintes da 316. Graça e paz. Forte abraço para todos. Ah, legal. Olha o Alessandro aí. Ah, muito bom, Alessandro. E aí, meu irmão, tudo bem? Você tá em que cidade mesmo, Alessandro? Elber, eu estou no Rio de Janeiro, especificamente em Campo Grande, bairro de Campo Grande. Hum. Ah, legal. Então você tá no Rio mesmo. Muito bem. É que normalmente a galera me manda aqui, né? Mas tudo bem, sem problema. É bom que a gente vai descobrindo aqui quem é o meu amigo Alessandro. A Luciana Gomes, né, lá de Caxias do Sul, né? Ela disse que você parece que também sempre está lá na sala de oração. Procede a informação ou não? Então, Elber, a gente, todos os dias, né, a gente É. separa esse tempinho das 18 às 19 para estar diante de Deus, intercedendo aí por todo esse povo brasileiro, até de fora do Brasil, né? Que muitas vezes está nos acompanhando. E é legal quando as pessoas da sala de oração nos reconhecem nos lugares onde a gente vai, a gente vê o trabalhar de Deus. Às vezes a gente está aqui, como você disse, a Luciana, lá em Caxias do Sul, está nos ouvindo. Então, isso é o poder de Deus. A gente sabe que através da tecnologia, eu acabei de falar isso para o Igor, é o jeito que a gente tem de pregar a palavra. A gente que trabalha com mídia, eu falo isso até para os irmãos que trabalham com mídia na igreja, o jeito que a gente tem de louvar e pregar a palavra para outras pessoas, através dos recursos e dons e talentos que Deus tem nos dado, é através da mídia. E é isso que a gente faz na sala de oração. A gente intercede por esse povo lindo e maravilhoso. Maravilha. E você está no Rio há quanto tempo? Eu estou no Rio desde 2013. Na Sim. verdade, 2014 eu voltei para São Paulo, É, o ainda num sotaque. período de rua, né? O Eu vim sotaque você para não o Rio de perdeu. Janeiro. Eu ia te falar exatamente isso, que o sotaque você não perdeu. Você tá ainda com aquele sotaque meio paulistano, meu. Aí, pode. Tá. Eu sou natural de São Paulo, Sim, especificamente ali do Jardim da Saúde. sim. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu vim para ser morador de rua. Olha aí. Engraçado, né? E Deus, ele tem umas coisas assim que só ele pode me explicar. E eu vou falar para você. É graça, graça, mas a gente vai falar sobre isso. Maravilha. Então tá, então já normalmente a pergunta que eu faço para os missionários quando passam por aqui, a primeira pergunta é exatamente o que, né, como que foi o teu chamado para ser um missionário? Por que você decidiu ser um missionário, meu irmão? Então conta pra gente aí a tua história, vai. Alver, a minha história ela não é muito diferente de muitas outras histórias que existem, né? Uhum. Eu, pela misericórdia do Senhor, em determinado dia da minha vida, eu não tive aquele segundo, aquelas frações de segundo para discernir a situação. E Uhum. apesar de participar de igreja, de ir à igreja, Uhum. eu cometido de uma raiva muito grande, acabei tirando a vida de uma pessoa. E eu estava no exército na época, paguei judicialmente por isso, fui expulso do exército. Fiquei 22 anos e 8 meses preso. E a capelania prisional, ela teve um papel fundamental na minha vida, né? E por onde eu vou testemunhar de Cristo, eu falo sobre a missionária Laide, que Uhum. é a coordenadora de capelania em São Paulo, e fez um trabalho lindo, não só na minha vida, mas na vida de muitos outros, né? A missionária Uhum. Laide tem 86 anos. Ela se E- despencou de São Paulo para ir lá em Águas de Lindóia, depois de quase 20 anos para me ver, 14 anos para ser exato, para me ver em Águas de Lindóia no Congresso Multiplica. Então, a capelania foi assim fundamental, né? E no dia 10 de fevereiro de 2010, ainda preso, eu me converti através de uma pregação, até participei ontem. Qual o versículo que marcou minha vida? Está lá em Isaías 54, 7. Por breve momento eu te deixei, mas com grande misericórdia torna a acolher-te, diz o Senhor, o teu Redentor. Então, o missionário estava pregando isso aí foi o que me trouxe para Cristo. Essa palavra, essa ministração da missionária. E ainda 2 anos preso,
3 anos preso. No dia, exatamente 3 anos. No dia 10 de fevereiro de 2013, eu ganhei minha liberdade e fui procurar o primeiro lugar da minha vida, porque eu já não tinha para onde ir. Eu ia ficar mesmo na rua de São Paulo, na Cracolândia, mais exato, em São Paulo, que era o lugar assim onde eu me larguei, né? Uhum. Aí, nesse dia para cá, a minha vida mudou. Comecei a ser acompanhado, a ser discipulado, a ser enviado, e hoje, para a honra e glória do Senhor, casado, atuo como membro da Igreja Batista Nova Veréia, sou membro do Conselho Missionário, trabalho como MMV, sou mobilizador voluntário da Junta de Missões Nacionais, sou voluntário na comunicação na GECOM, tanto em uma quanto a outra gerência sob o comando aí do pastor Milton, né? E tenho lá Desirê e Luciano, que são assim pessoas que estão comigo todos os dias, ainda discipulando, cultivando tudo aquilo que Deus tem colocado diante de mim. E agora, para a glória de Deus, seminarista também. Olha aí, rapaz, que coisa boa. E aí, me conta, você decidiu vir para o Rio de Janeiro em que contexto, assim? Como é que você veio e decidiu vir para o Rio? Então, quando eu ganhei minha liberdade, Elber, eu não tinha para onde ir, né? E Uhum, fui acolhido por uma família maravilhosa que me deu abrigo, me deu comida e me ensinou a estar mais próximo de Deus. Me ensinou o caminho. uhum, E como eu era membro de uma facção, quando eu ganhei a liberdade, eles começaram a me procurar, porque eu trabalhava no Ceasa de São Paulo, né, um emprego que eu arrumei através dessa família, e pessoal da igreja, tudo, e eles queriam fazer um assalto no Ceasa de São Paulo. Esse assalto aconteceu, muita gente morreu, mas a participação que eles queriam que eu tivesse, eu fugi, justamente para não participar do assalto, porque eu não queria retroceder, né? E uhum, sem eira nem beira, eu vim para o Rio de Janeiro para ser morador de rua. Eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, né? Rio de Janeiro, eu nem sabia como é que era. O único lugar que eu tinha como referência, acho que o mundo todo tem, é Copacabana. Aí eu desci com R$ 1.700 no bolso, um computador e um rádio Nextel. E aí foi meu começo de vida no Rio de Janeiro, despencou, né? De morador de rua, passei a ser usuário de droga. De usuário de droga, muitas outras coisas foram vindo, mas para o crime, para a criminalidade, eu nunca mais voltei. Nem para ser traficante, nem para cometer roubos ou pequenos delitos. Eu passei a ganhar o meu sustento catando latinha, fazendo diversas outras atividades, até que um dia, cansado de sofrer, de vagar pelas ruas, eu procurei um lugar que sempre teve de portas abertas, que foi a Cristolândia, né? Cristolândia, Rio de Janeiro, assim, a minha segunda casa. Quero agradecer aí para o Humberto, a Débora, são meus padrinhos de casamento, também são os coordenadores da Cristolândia aqui no Rio de Janeiro. Hoje com o pastor Nelson e a Ivone, né, que são coordenadores de mobilização aqui no Rio de Janeiro também. Então, é o suporte, é a base de tudo isso que eu venho vivendo diante de Deus, né, para continuar esse grande chamado, esse ídolo do Senhor que tem colocado na minha vida. muito bom. Top demais. E aí, quando você chegou na Cristolândia, você lembra assim qual foi o teu maior desafio, né, dentro da Cristolândia, né? Chegou algum momento que você pensou em desistir, achou que isso aí era talvez fosse algo demais para você? Teve esse momento também dentro da Cristolândia ou não? Talvez esse momento ele acontece sempre, né? Eu costumo dizer Sim. que ele acontece hoje também. Todos os dias é uma renúncia. Todos os dias é algo que eu tenho que deixar para trás. São escolhas, né? Eu sei que eu não posso mudar o meu passado, o que já aconteceu, mas eu posso ter um futuro diferente dependendo das escolhas que eu tiver hoje. As escolhas que eu fizer hoje vão dizer quem eu sou, vai definir quem eu vou ser no meu futuro, diante de Deus, diante da sociedade. É, eu tive assim, momentos incríveis na Cristolândia, momentos de experiências únicas, né? Na Cristolândia, quanto aluno, você passa
desapercebido por muitas coisas e apercebido por muitas outras. Uma das coisas que todo mundo via em mim era a qualidade de ser servo, de uma qualidade de querer estar sempre próximo, servindo, ajudando. Isso me ajudou muito na minha recuperação, porque eu acho que quando você fica ocioso, você acaba colocando o pé pelas mãos. Na verdade, eu procurava sempre estar ocupado com alguma coisa. E eu sempre tive facilidade de trabalhar com botõezinhos, né? Eu costumo dizer assim. Então, eu sempre trabalhei com som, com mesa de som, desde pequeno. Pequeno, quando eu falo assim, desde ginásio, né? Trabalhava com equipe de som, baile, essas coisas. Então, sempre tive facilidade de ligar equipamento de som. Então, nessa área, eu comecei a me desenvolver. Lá em São Gonçalo, que foi a minha primeira fase, né? A Cristolândia ela tem algumas fases quando você chega. Eu cheguei na Cristolândia em Madureira, fui recepcionado, acolhido pelos radicais, né? Inclusive, eu cheguei lá 6 dias antes do meu aniversário. No dia do meu aniversário, eu fui assim, foi uma coisa extraordinária. Eu nunca tinha tido festa, essa oportunidade de festejar o meu aniversário. Com 6 dias que eu estava na Cristolândia, os missionários vieram com o bolo, cantando parabéns, aquela coisa, aquela alegria toda. E depois, passado esse tempo, fui para a segunda fase, lá em São Gonçalo, que é o período que a gente fala que é desintoxicação, né? Esse Uhum. período de desintoxicação, muitas coisas aconteceram. Fui discipulado, os missionários sempre próximos, né? Colocaram ali uma sala que estava cheia de equipamento de som para dar destino, para ver o que funcionava, o que não funcionava. E ali a gente começou a caminhar. Ali era o meu momento de lazer, eu costumava dizer, né? Mas tinha lá meu devocional, tinha lá todas as atividades da casa e assim, momentos de desistir foram vários, porque quando você chega na Cristolândia, você acha que você sabe tudo. Um quer ser mais eu costumo dizer mais malandro, mas na verdade não é malandro. Um quer saber mais de criminalidade do que o outro. Eu costumava dizer que o único que era usuário de droga lá era eu. Eu nunca chegava um usuário radinho, ou que a gente fala, o olheiro da boca, né? Sempre chegava ali uma pessoa que era traficante. Nunca ninguém quer ter o título de usuário. Aham. Na verdade, o maior desafio do usuário é acreditar naquilo que ele quer acreditar. Ele tem que dizer para ele o que verdadeiramente ele é. Ele tem que viver a realidade. Falar, olha, Senhor, esse aqui, eu preciso de ti. E sem ti eu não consigo nada. Muito bem. Isso já tem quanto tempo? Você falou 2014? Eu estou indo agora para 5 anos limpo diante de Deus, a glória do Senhor. Desses 5 anos, eu morei um ano na igreja antes de me casar. Né? Eu já saí da Cristolândia para namoro, para atuar na igreja, né, que é a minha igreja, a Igreja Batista Nova Bereia, pastoreada pelo pastor Isaías Braz, uma pessoa que me acolheu, me abraçou, dedicou a vida diante de Deus por mim, junto com a Cristolândia, né? Uhum. E pastor Isaías assim teve um papel fundamental na minha vida, continuou o meu discipulado, depois veio para período de moradia, eu morei no quarto missionário da igreja, tive a oportunidade de dividir o quarto missionário com o Maílson, lá na Bahia, missionário Maílson Cristolândia, tive a oportunidade de estar com o pastor Alexandre, com diversos outros missionários no quarto missionário, então são experiências incríveis, né? Coisa boa. E aí você quando você veio para São Paulo, os teus pais, no caso, a tua família, a tua parentela é toda de São Paulo. Você já voltou, você já teve encontro, já teve, já voltou a reencontrá-los, já conseguiu falar com alguém? Como é que é? Como é que ficou Sim. isso? Então, os meus irmãos, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu já tive a oportunidade de revê-los, mas assim, separadamente, né? Eu Uhum, tenho 3 irmãos, uhum, André e Adriano, e meus pais são falecidos, né? Eu perdi os meus pais, eu ainda estava encarcerado, pai e mãe, uhum. e eu não tive a oportunidade de estar lá no sepultamento, né? É, Mas o que me confortou foi a palavra de Deus. Já depois, quando eu comecei a caminhar com Deus, comecei a ter um entendimento do que era aquilo, né? uhum. Então, eu creio que naquele grande dia a gente vai se encontrar lá na glória. Então,
tive a oportunidade de ver os meus irmãos, sim, mas eu só voltei para São Paulo agora na ação Jesus Transforma, na ação passada, né? Sim. Em 2023. Uhum. E eu voltei justamente do lugar da onde eu saí. E foi impactante, né? Porque lá eu tive, quando eu desci do ônibus, né, da caravana do Rio de Janeiro, já fui ali abraçado pelo Dr. Misael, pastor Fernando, pastor William, outros missionários que lá estavam, né? Uhum. E eu comecei a olhar um rosto conhecido, o outro, mas teve um momento que me impactou muito. Né? Quando eu desci do ônibus, eu revi uma pessoa, e hoje ele é missionário, ele é gestor da unidade de Cristolândia em São Paulo, na Cristolândia de Santana, é o Marcos. Marcos, a gente teve a oportunidade de conviver um período ali na Cracolândia de São Paulo como usuários de droga. Depois a gente dividiu o cárcere e até hoje a gente, quando a gente se reencontrou ali, foi um momento incrível, porque eu não sabia que ele estava diante do Senhor e nem eu, nem ele sabia que eu também estava. E, Meu então, Deus. quando a gente se encontrou ali, foi um momento incrível, sabe? De poder ver o agir de Deus em duas vidas que viveram um tempo iguais, né, em cidades diferentes, mas que estavam ali os dois servindo ao Senhor, né? E hoje a gente tem, falo muito com o Marcos e a gente tem assim muito orgulho de falar da onde a gente saiu e da onde a gente está onde Deus nos colocou hoje, né? Que legal. E era exatamente a pergunta que eu ia te fazer, se você tinha encontrado alguém, mas não, né, não convertido. A pergunta que eu ia te fazer, se quando você foi na Cracolândia, se lá você encontrou alguém que conviveu contigo também lá, se te reconheceu e tal, né? E A gente, o que é que eles acharam do novo Alessandro? então, eu não vou citar nome, Claro. mas eu tive a oportunidade de estar lá na carreta missionária, servindo lá com o Dr. Misael Uhum. e Silvana, a pastora Germana, pastor André, e teve um momento que eu fui comprar água, no fluxo mesmo, onde fica ali a galera andando para lá e para cá, e eu fui comprar água para trazer para a carreta, né? Porque havia aquela quantidade de água acabado, e eu fui até lá no lugar. É um bar que ele existe lá há muito tempo, e algumas pessoas frequentam aquele lugar, pessoas que têm poder de voz dentro daquele submundo. Uhum. E quando eu cheguei lá, olhou, não, não pode ser. Eu falei, não, porque isso aqui é transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E quem estava junto comigo foi o pastor Enoque, que é coordenador de mobilização. Eu fiz questão de levar alguém junto comigo, porque a Bíblia mesmo ela é clara, né? Quando você for em algum lugar, vá a dois, porque se um cair, o outro te ajuda a levantar. E ali, não que eu tivesse medo, mas que sim, Sim. eu receoso de encontrar alguém, eu fui junto com o pastor Enoque e ali ele teve a oportunidade de testemunhar junto comigo, uma pessoa que viveu, trabalhou e desfrutou daqueles momentos de perdição ali junto comigo e ver a graça do Senhor sobre a minha vida e ali reconhecer que o Senhor realmente existe, que pode transformar vidas, né? Foi justamente o tema e a palavra que a gente estava usando naquele dia. Teve solução para mim, nem para qualquer outra pessoa. Que legal. E aí você, lá na Cristolândia, o que que veio quando você chegou, meu irmão, de volta naquela situação ali, né? E sabendo que você um dia teve essa experiência, né? E o que que veio na tua cabeça quando você se depara com toda aquela situação ali? Você lembra disso? Quando você fala da Cracolândia, de São Paulo, Sim. então, Elber, assim, meu coração, eu fico assim emocionado, né? Porque quando a gente fala eu queria poder, no bom sentido, abrir a mente, a cabeça dessas pessoas e o coração e colocar Jesus lá dentro, porque a gente vê que os nossos jovens, né, estão se perdendo muito fácil. Na minha época, era um tanto quanto um pouco mais difícil, porque você não encontrava a droga em qualquer lugar como é hoje. A gente tem vivido tempos que a gente tem ouvido relatos de capelania estudantil que a droga invadiu as escolas. A gente tem ouvido
relatos de pessoas que, por exemplo, na minha época, as pessoas não te ofereciam droga gratuitamente. Era uma moeda de troca, eles te davam droga, mas você tinha que fazer alguma coisa por eles. Hoje, eles te colocam droga no doce, eles colocam droga na sua bebida, eles colocam droga em diversas situações para que possa te aliciar mais rápido, né? Com mais facilidade. Então, quando eu vejo aquelas pessoas, é, os tipos de drogas que estão surgindo hoje, as misturas que eles fazem, se naquela época já era terrível, hoje a gente vê aí uma droga que está tirando pedaços. Você vê ali, eu tive a oportunidade de andar no fluxo, pastor Fernando muitas vezes ali junto comigo, a gente, pastor Fernando abraçando as pessoas, outros missionários abraçando as pessoas, eu mesmo cheguei na carreta com uma pessoa, tem imagens aí na rede social, a gente carregando uma pessoa que não conseguia andar porque sua perna estava fraturada, além de fraturada, estava comida por bichos. A gente levou ali para a carreta, doutor Misael, Germana, o pessoal atendeu assistência para essas pessoas e a gente vê daquele jeito. E o engraçado é que não muda. A gente tira 10, tira 100, tira 1000, mas parece que a gente tira um, tira 10, tira 1000 e volta uma E, porção muito maior. e E eu brota fico mesmo. assim, eu vejo, às vezes, é um trabalho de formiguinha. A gente Sim. sabe que nem todos vão conseguir alcançar, mas eu não posso desistir. Eu preciso de pessoas que me ajudem, eu preciso estar sempre. Eu conto muito com a minha rede de apoio. Como você disse no início, tem momentos de que a gente pensa em desistir. Eu sou ser humano, eu sou carne, eu sou falho, mas quando esse momento vem, eu me coloco diante de Deus e, como pastor, sempre fala na sala de oração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se me falta alguma coisa hoje, eu me coloco diante de Deus, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei de onde eu saí e o que Deus tem me dado, e também sei a responsabilidade que eu tenho diante de Deus de levar o Evangelho para essas pessoas. Muito bom. Você falando aí, rapaz, eu ontem aqui na rádio eu estava exatamente comentando sobre um momento de Elias, né? Elias também teve um momento desse que ele quis desistir, né? Ele começou a olhar para as pessoas que derrubavam altares, pessoas que estavam matando profetas, pessoas que estavam quebrando alianças, né? E ele também quis desistir, né? Ele chega para Deus e fala: Deus, eu sou zeloso com a tua obra. Então, assim, eu sou zeloso com a tua aliança e tal. Mas assim, ó, para mim chega, eu quero morrer, né? Eu não sou melhor do que meus pais e tal. E isso, assim, normalmente acontece mesmo a todos os dias. Melhor, isso mesmo normalmente acontece com a gente, né? Em alguns dias, em alguns momentos. Porque tem hora que você diz assim: eu não dou conta. Né? Você diz, eu não dou conta justamente por conta disso, porque, ó, como você muito bem falou, você tira um, brota dois. Você tira 1000, tem 2000, né, ali. E a cada dia mais, né, a coisa crescendo e os jovens experimentando e depois não conseguem mais sair, né? E aí, assim, a gente vê a infinita misericórdia e graça do Senhor sobre a vida daqueles que conseguiram sair, né? Amém. Talvez tiveram intercessores, ou talvez caíram em algum lugar, como você, que foi para um cárcere e ali teve uma semente que foi plantada, né? E depois você foi para o Rio e ali teve um encontro. E assim, a gente louva a Deus, né? Porque sabemos, né, que tem homens e mulheres de Deus hoje pagando um preço, né? E que muitos desses homens e mulheres de Deus pensam às vezes em desistir porque não dá conta, não fala, poxa vida, eu tô vendo essa pessoa fazer aliança de manhã e à tarde está no frevo. Eu tô vendo essa pessoa fazer aliança hoje e amanhã está usando droga de novo, né? Poxa, eu não dou conta não, eu quero sair, eu quero desistir. E foi exatamente o que Elias queria fazer, né? Mas aí o fechamento disso tudo que eu estava falando ontem era exatamente isso daí, porque quando Deus vem encontrar com Elias, Elias conta tudo isso para Deus, né? Olha, eu sou zeloso com a tua casa e tal, e esse povo mata profeta e derruba altares e quebra aliança e não tá nem aí, nananã. E Deus vira para Elias e não fala nada. É verdade. Não falou nada. Só virou para ele e falou: Elias, vamos sair dessa caverna, vamos trabalhar, meu filho? Eu acho que você tá com a cabeça muito ansiosa. Vamos trabalhar? Vamos parar de se preocupar com Então, isso.
Você não pode? Eu costumo dizer que essa caverna, todos nós temos uma. Eu, Exatamente. muitas vezes, eu me coloco no meu quarto, ali eu faço igual Jacó, fico brigando, velho. Eu brigo mesmo, sabe? Hum, Ontem, o pastor Fernando falou na sala de oração sobre gritar com Deus. Esse é meu momento de gritar com Deus. Mas é um gritar, como você disse, zeloso, sim. pedindo, gritando, não que eu precisa gritar para que Deus me ouça, mas Hum, gritando para Deus e falando, Senhor, eu não me conformo. Eu não me conformo em ver meus irmãos e irmãs na situação que estão. Eu não me conformo eu ter que ir a diversos lugares e ficar, vou usar o termo me humilhando, mas essa humilhação é diante de Deus para uhum, que outras coisas se resolvam, né? E quando a gente se coloca diante de pessoas para procurar recursos, para achar saídas, para achar, ajudar em estratégias, né? Quando a gente fala, por exemplo, uma mega Operação Jesus Transforma, como aconteceu em São Paulo, nós conseguimos lá tirar, se eu não me engano, foram 70 pessoas, aproximadamente, entre homens e mulheres. uhum, Unidade, pastor Luciano falou esses dias na sala de oração, pastor Luciano é coordenador da Cristolândia de São Paulo, e uma unidade que estava ali com tudo pronto, mas que ainda não estava aberta, de repente abriu. Mas a gente precisa de uma unidade Cristolândia em todos os estados brasileiros, a gente precisa de mais mão de obra, a gente precisa de pessoas que se colocam à disposição do Senhor para cumprir o do Senhor, mais vocacionados, a gente precisa de pessoas que contribuam realmente com ofertas para que nós possamos alimentar essas bocas. A gente precisa. Deus ele tem nos enviado, sabe? A gente louva e agradece a Deus por todos esses recursos. Eu costumo dizer nos lugares que eu fui, eu fiquei 2 anos nas unidades Cristolândia. Pergunta para mim o quanto que eu paguei. Eu não gastei um centavo. Eu fui alimentado café da manhã, almoço, café da tarde, janta, e muitas vezes tinha ali um lanchinho à noite. Não era todos os dias, mas sempre tinha algo diferente, porque igrejas se colocavam à disposição e ainda até hoje se colocam à disposição. E eu louvo e agradeço a Deus por essas pessoas, por essas igrejas, por esses pastores que continuam acreditando, porque se todo o meu trabalho for para pelo menos uma vida eu conseguir tirar de lá, eu, eu agradeço, sabe? Porque um dia alguém se colocou diante de Deus por mim. Muitas pessoas fazem parte desse leque de pessoas que se colocaram diante de Deus por mim. Começou com a missionária Laide, teve o pastor Márcio, veio o pastor Gilson de Oliveira, veio a pastora Lucimara, pastor Luizinho, veio o seu André Quioche, veio tantas outras pessoas. Veio o pastor Rafael, veio o pastor Fernando Brandão, veio o projeto Sons da Missão, veio o projeto Cristolândia. Gente, quantas pessoas se uniram para que hoje eu pudesse estar aqui. Hoje eu tenho a Rádio 316, tenho uma pessoa que eu amo muito de coração, o pastor William, deve estar nos ouvindo, sabe? Esses amigos que Deus tem colocado diante de mim, e cada lugar que eu vou, nossa, irmão, eu te conheço da sala de oração, vou nas igrejas e a gente vê o trabalhar de Deus. Se não fosse essas pessoas que têm se colocado diante de Deus, o que seria de mim? E o que tenho eu hoje a oferecer em troca de todos esses benefícios? É cumprindo o ID do Senhor na minha vida. É poder fazer para alguém, para alguma pessoa, talvez para algumas, eu espero que eu possa, sim, um dia saber, olha, Alessandro, muito obrigado. Hoje eu ouvi uma palavra que mudou a minha vida através da sua vida. Não é esse o reconhecimento que eu espero. Eu não espero dinheiro, eu não espero fama, não. Pelo contrário, eu espero poder e conseguir alcançar mais um. Né? Tem um filme que eu gosto muito, que é A Lista de Schindler, e eu queria poder dar a minha vida para salvar muitas outras, e é isso que eu estou fazendo. amém. Muito bom. E Alessandro, e agora vamos para a parte melhor, né, desse negócio aqui. Você contou muita parte boa, mas vamos para a parte melhor desse negócio. Como é que é o nome da esposa? A esposa é Gemima, Gemima. missionária Gemima.
Olha aí. Missionária Gemima, ela trabalha na rede estadual de ensino, Uhum, ela trabalha, é coordenadora da secretaria, né? uhum. E a gente está casado, já vai agora para 7 meses. Deus Sete colocou uma mulher de meses, Deus, recém-casados. 7 meses, Ah. recém-casados. Então Colocou uma mulher de Deus. conta pra gente como é que foi esse mistério aí. Conta pra gente como é que foi essa bênção aí, irmão. Eu era aluno Cristolândia ainda, Aham, gestor da unidade era Vitória e Francisco, e eles sempre colocaram diante de mim Deus verdadeiramente. uhum, E quando esse relacionamento começou a brotar no meu coração, ela ainda não sabia que eu já a olhava como servo de Deus, como homem, né? uhum. E tinha ela dentro do meu coração e que estava orando por ela. Eu fui diante dela e falei assim: tem como você me ensinar Libras? E porque ela faz Libras, né? Aham. E interpreta Libras. Aí começou. Eu já tinha meu curso secundário praticamente completo, mas eu entrei na escolarização porque ela era uma voluntária, uma professora Aham. voluntária da escolarização na Cristolândia. Então, eu frequentava as aulas. E, assim, fui cada dia mais me apegando, me apegando, me apegando, até que teve um dia, eu fui trabalhar na escola onde ela é secretária. Fui convocado, né, para fazer um trabalho lá como aluno Cristolândia, e também ali veio a oportunidade de trabalho. Depois, com isso, o campo de trabalho mesmo, que já é uma das últimas fases da Cristolândia, né, que é a reinserção. Eu Deus comecei a respondendo, trabalhar, Deus trabalhando já na oração do varão. trabalhando. Aí eu fui trabalhar, comecei a trabalhar ao lado dela, e todos os dias eu cantava uma música para ela. E ela nunca tinha ouvido, porque ela é batista raiz, né? Sim. E ela não gosta muito de worship, então eu ficava, vou, é, eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Te amo, te amo. Ela falou: Alessandro, por que você canta toda essa música? Canta essa música. Aí eu falava: eu vou gritar para todo mundo ouvir. Se eu falava, respondia essa parte para ela. Até que um dia a gente estava lá na escola, eu já estava nesse processo de sair da Cristolândia para vir morar no quarto missionário, né? Uhum. Para esse processo de reinserção, tudo. E aí foi onde verdadeiramente eu coloquei os meus sentimentos diante de Deus e depois para ela, né? E Uhum. ela falou assim, como mulher de Deus, como serva do Senhor, ela falou assim: vamos orar. Mas o primeiro passo é a gente falar com os seus gestores. Rapaz, eu tremia. Não sei se você conhece o Francisco, Francisco Aires. Só de Ele, nome. eu chamo ele de chefe, né? Ele é uma pessoa Aham. incrível, um cara que também me aproxima muito de Deus. Também é meu padrinho de casamento. Ele, Ó. Vitória trabalha com a gente lá na comunicação na Junta. Uhum. Vitória, eu chamei ele primeiro, né? A gente foi almoçar, eu, ele, pastor Isaías e Gemima. Uhum. Aí a gente ainda não tinha compromisso nenhum, mas já orando, né? O compromisso era com Deus. E ali naquele momento nasceu o compromisso de namoro, né? Diante do nosso pastor, meu pastor também é o pastor dela, e do Francisco. Aí com esse processo de namoro tudo, no, a gente comunicou o Francisco num dia, no outro a gente estava namorando, uma semana depois eu já estava morando no quarto missionário da igreja, com toda a nossa congregação, com todo o exército de Cristo sabendo, as nossas lideranças, né, na junta de missão, ali Maria Helena, pastor Ezequias virou e falou assim: agora o mimo da mima, porque a gente carinhosamente chama a Gemima de mima. Aí o Mima, pastor Ezequias virou e falou assim: ó, o mimo da mima. tá Aí vendo? fica, em alguns lugares que eu vou aí, é, pessoal que nos conhece da sala de oração, as Sim. igrejas lá onde a gente vai ministrar, as pessoas falam: ó, o mimo da mima. Pastor Ezequias é bênção em nossas vidas, né? Amém. E aí a gente começou a namorar. E no dia 12 de junho, no dia 10, era para ser no dia 12. E dia 12 é aniversário do pai dela e também seria do meu pai, se fosse vivo. Aí nós casamos no dia 10 de junho, porque no dia 12 ia ser uma segunda-feira. Então a gente Sim. casou no sábado, dia 10 de junho de 2023.
E Deus, assim, tem nos abençoado grandemente, até nos ministérios, né? O chamado é o mesmo, ela é missionária e tem sempre atendido o ídolo do Senhor. A gente ocupa o cargo de promotor de missões da nossa igreja, o conselho missionário, e tem aí se colocado na brecha diante de Deus para tudo aquilo que Deus quer realizar através das nossas vidas e através de nós. Amém. E a Gemima é carioca? Gemima é carioca. Eu sempre confundo esse negócio de carioca da gema, porque as pessoas Carioca falam para mim, fluminense, né? carioca da gema é aquele, o pai é carioca e a mãe é carioca, né? Aham. Então, aí eu não sei dizer se é da gema ou não, mas eu acredito que não é, porque eu não sei como é que funciona essa combinação. Eu acredito que não, porque a mãe dela veio do Espírito Santo, o Sim, pai veio de outro lugar, então não é da gema, né? é Mas eu da falo para ela Gema. que ela é daqui do Rio. Ela nasceu no Rio de Janeiro. Mas é da Gema do coração do meu amigo É da Alessandro. gema do coração. Pronto. Inclusive, eu queria deixar um abraço muito grande aí ao meu pastor Isaías Braz, a toda a nossa comunidade local, né? A Igreja Batista Nova Beré. Acabou de passar aí pelo Jubileu de Diamante, Ó, 60 anos, legal. né, de Igreja Batista Nova Beré. Eu estou aqui em casa agora e a igreja, para honra e glória do Senhor, nasceu nesse quintal, né? Os pais do meu sogro, Dona Sebastiana, foram organizaram a igreja a partir do nosso quintal. Então, assim, o compromisso com a nossa igreja ele ainda acaba sendo maior ainda pela responsabilidade, né? Não só como servos de Deus, mas assim por pessoas que Deus tem colocado antes de nós, diante de nós, para que nós pudéssemos aí continuar com esse legado que Deus tem nos confiado, né? Então veio Dona Sebastiana, o seu Vimar, seu Adinaldo, que é irmão, tá todo mundo ouvindo a gente aí, tia Beneta, que é a minha sogra, é a mãe de Gemima, né? Uhum. Gemima, muita gente me pergunta, Gemima veio da onde? Pergunta para ela também, né? Gemima, para quem não sabe, foi uma das filhas de Ló, de Exato. Jó, Ló não, uma das filhas de Jó. E a gente, assim, tem levado muito a sério aquilo que Deus tem colocado, né? Sim, Principalmente esse legado familiar e também desse exército tão grande que é o exército de Deus em nossas vidas. muito bem. Tem até algumas participações aqui, o Alessandro, de alguns ouvintes, né, e tal. Tem uma ouvinte aqui, que eu não vou falar o nome dela, mas ela botou assim, ó. Não desista jamais. Eu perdi um sobrinho para as drogas em 2009 e só sabe a dor de quem perde um parente para as drogas, quem perde. A mãe dele já havia falecido em 2006. Acho que de tanto desgosto. Quando vejo esses jovens nas drogas, só penso nas mães que sofrem muito e toda a família. Né? Esse é o comentário da querida irmã aqui, que eu não vou citar o nome dela. Obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. E, de fato, Amém. né, a gente vê, né, Alessandro, que ah, ah, o tanto que fomos e somos agraciados, né? Eu sempre comento aqui com os nossos ouvintes todos os dias, né? Que eu faço questão de lembrar que esse foi um dia que Papai do Céu fez, né? Amém. Esse foi mais um dia que Deus renovou sobre nós as suas misericórdias, conforme diz a sua palavra. E glória a Deus, né? Pela vida, por exemplo, dessas pessoas que literalmente, né? No teu caso, andaram ali mesmo no vale da sombra e da morte, né? Ah, e conseguiram sair, né? Você está vendo aí, hoje você está contando uma história, né? Que eu não sei se já passou pela tua cabeça. Gemima, pelo que você falou, é professora. Acredito que amanhã ou depois vocês devem pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas dá um livro, né? É um livro que pode impactar pessoas, pode, né? Amanhã abençoar vidas, né? De tantas pessoas que talvez nos ouvem. Não é viciado em droga, mas talvez tenha um outro pecado, né? Talvez está aí viciado em outro pecado, né? A gente vê hoje uma das coisas, um dos vícios mais terríveis que vemos, muitos jovens, inclusive, não só jovens, mas jovens, homens, mulheres, adultos, até idosos, né? Que é a pornografia, né? Então, assim, e não consegue sair e tal. E de repente, através de um testemunho desse, a pessoa
toma pelo menos a atitude de procurar ajuda de verdade, né? E Sim, poder sair e tal. E isso é muito bom. Eu louvo muito, muito a Deus também. Glória a Deus por ter te conhecido hoje, né? E tenho certeza que obrigado, muitos Leandro. ouvintes aí estão aí também impactados, né? Sabendo que, de fato, Jesus transforma. E o tanto que é Amém. sério as nossas cristolândias, né? O tanto que é sério esses trabalhos que são feitos. A gente lamenta muito, né, porque assim, de tantas pessoas que vêm para Cristolândia, muitas delas saem, desistem, não dão conta, não conseguem ir até o final. Mas temos o nosso irmão Alessandro e outros que já nós tivemos a oportunidade de entrevistar aqui, né, de conversar aqui, que também tiveram suas vidas pregressas assim, vieram, como eles mesmos dizem, do papelão, né? Entraram numa situação por uma decisão errada na vida, foram bater no papelão, mas conseguiram sair e hoje estão dando frutos para Cristo, são apaixonados por almas, porque eu acho que quando Deus permite, sabe, Alessandro, que você, por exemplo, né, que hoje é a pessoa que está aqui em evidência, quando você sai, né, quando você sai dessa situação e a gente vê que a tua paixão é alma, a tua paixão é vida, a tua paixão, como você muito bem falou, quem me dera eu pudesse entrar de verdade na mente dessas pessoas, abrir a mente e colocar, né, Cristo lá dentro, né? E a gente vê exatamente isso daí porque assim a gente sabe que uma alma para Cristo vale mais do que o mundo inteiro. Então, quando você ganha Amém. uma alma, o teu testemunho, né, que impacta com certeza tantas pessoas, tenho certeza que a pessoa que você encontrou no bar, tenho certeza que talvez outras pessoas que você deu o teu testemunho lá na Cristolândia, essa semente ficou guardada. E em algum tempo eu creio em nome de Jesus que essa semente vai brotar, né? Amém. E quem sabe amanhã você vai encontrar pessoas por causa do teu testemunho, né? Então, assim, claro, eu particularmente sou um incentivador que você pudesse amanhã, né, quem sabe, pensar em começar a contar a tua história na ponta de uma caneta aí, entre aspas, né? Para amanhã, quem sabe, lançar um livro contando a tua história, né? O que que Deus tem feito na tua vida, o que que Ele fez, né? O que que aconteceu, o que que te levou a você ir descer, né? A ser um morador de rua e hoje, né? Para a glória de Deus, está resgatando moradores de rua, né? E isso é lindo Amém. demais. Então, assim, eu louvo muito a Deus pela tua vida. A gente está encaminhando aqui, tá caminhando aqui, o Alessandro, para o fim do nosso bate-papo, mas eu queria que você contasse também para gente, assim, algum. Eu vou pedir primeiro, né, o que te impactou durante essa tua vida, né, lá atrás, ainda no mundão, ainda nesse lugar, né, que você saiu, o que que mais te marcou, o que te impactou lá nesse lugar? E depois eu quero que você conte também o que te impactou depois de convertido, algo que você viu, algum testemunho, alguma coisa que você ficou também impactado. Eu queria que você contasse essas duas histórias pra gente, vamos dizer assim. Eu falei no início sobre o cárcere, né? Então, lá atrás, aqui, é muito, assim, todo mundo sabe dessa história. Eu sou sobrevivente do massacre do Carandiru. Eu cheguei lá no dia 27 de setembro de 1992 Uhum. e no dia 2 de outubro de 1992 eu tomei 16 tiros. Eu fiquei 8 anos sem andar. Meu Deus. Eu fiquei sabendo depois, né? Porque desses 8 anos sem andar, eu fiquei internado. Tive muitas escaras, feridas pelo corpo todo, do pescoço para baixo eu não mexia nada. Eu conto isso no meu testemunho quando eu vou nas igrejas. Eu levo todas as imagens, a documentação que a gente tem, né, desse massacre. Então, assim, isso foi o que mata a minha vida, porque eu sobrevivi no meio do inferno. A única coisa que aquele filme que passa por aí é verdade quando fala, ladrão, essa é sua nova casa. Se você tem algum problema, fala logo que você vai para o cima. O restante do filme é tudo uma ficção, é um romance, mas que mostra um pouquinho do que acontecia dentro do sistema carcerário. A verdadeira motivação do que aconteceu lá não foi aquela. Só quem vivenciou, que estava lá no dia, é que sabe verdadeiramente. Você tinha Eu quantos anos? estava
Eu tinha 19 anos. Meu Eu, Deus. tava, eu fui expulso do Exército. Eu era estava cursando o CPOR de oficial de reserva, né? E fui expulso porque eu tirei a vida de uma pessoa com a arma do Exército. Porque eu não soube tomar a decisão correta na minha vida. Como eu falei para você, eu não soube ouvir a voz do meu coração e ouvir a voz do mundo. Então, infelizmente, paguei para a justiça dos homens, paguei para a justiça militar e hoje, para a honra e glória do Senhor, estou aqui. E, assim, tenho participado de capelania prisional com o pessoal do Grão de Mostarda. Quero mandar um abraço aí para a Márcia. Afinal de contas, eu sou um dos frutos da capelania prisional batista, né, que é a missionária Laide, aí em São Paulo. Então, tem muitas outras pessoas, né? E a gente tem ido a diversas outras capelanias falar sobre aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Principalmente de Lima, que a gente tem uma facilidade muito grande hoje de chegar às escolas por conta da profissão dela. Aí, então, no Tá falando, passado, você durante estava esse falando lá mundão, do, você tava falando lá do Carandiru, quando você, né, foi uma das vítimas e tal, né? então, essa aí é uma das coisas que muito me impactou, porque eu já vejo a mão do Senhor desde aí. Disseram para mim, e os policiais que já haviam nos baleado, eu fui o último a entrar numa cela de 14, Elber. Eu fui o último a entrar e a fechar a porta, que é um chapão de aço, onde tem uma janelinha. E fui o primeiro a ser baleado. Eu tomei um tiro aqui, a bala está alojada aqui, não pode tirar. Tomei um tiro no pescoço, que Para foi o o pessoal, só que... deixa eu explicar aí para o pessoal que está na rádio. Quando ele fala aqui que a bala está alojada aqui, ele está dizendo que tomou um tiro na sobrancelha do lado esquerdo e a bala subiu e ficou ali abaixo do couro cabeludo para você entender. Então, Está abaixo do crânio, na verdade. Ela tem, era no arrebentou o do crânio. organismo tem que expelir. Sim. E tem, a outra entrou no pescoço, está atrás da orelha, mas para honra e glória do Senhor. Mesmo que tenha demorado 8 anos. Foi o meu 8 anos de caverna, foi 8 anos de aprendizado, foi 8 anos de discipulado. Sim. Literalmente, eu tive que aprender a andar de novo. Alguém veio, curou as minhas feridas. Eu estava nu, me deram roupas. Eu estava vazio, me encheram da palavra de Deus. E E sem, hoje eu estou aqui. e sem, Isso e sem parente, sem ninguém, sem Wilson. ninguém, eu fui abandonado. Porque para muitos eu tinha morrido. Não ia acontecer mais nada na minha vida, porque já estava do pescoço para baixo, paralisado. Então, milagre de Deus mesmo. Meu Deus. Teve, você falou de uma única vez, mas no período de Cristolândia, já convertido, já finalizando o meu tempo de aluno, eu tive a oportunidade de participar da primeira turma de Sons da Missão, né, com Débora Cadmo, Débora Medeiros e com a Joyce Leão. E eu participava do canto e coral, e era ministrada pela Débora Medeiros, que é a maestrina dos Sons da Missão. E ela vivia falando onde ia ser o local da nossa apresentação da primeira turma. Só que ela ficava chutando alguns lugares e nunca dizia o lugar exato. Uhum. E exatamente no dia quando aconteceu o primeiro musical Eu Sou Livre, da primeira turma dos Sons da Missão, foi justamente um lugar, um teatro onde eu dormia na porta. Naquele dia foi o meu primeiro abraço com o pastor Fernando Brandão e eu chorava demais. E essa imagem também está pública aí, todo mundo vê direto nas redes sociais. Pastor Fernando, ele me chama para testemunhar da onde eu dormia e para onde eu estava naquele dia, né? Então essa é uma outra imagem que me impacta muito. Mas o meu testemunho, você falou de um testemunho que eu tenha ouvido e que tenha impactado a minha vida. O maior testemunho que eu já ouvi é o testemunho de Cristo, porque o meu testemunho não seria nada, meu testemunho e de muitos outros não seria nada se não fosse o testemunho e a morte de Cristo na cruz por nós. Quando eu ouvi essa narrativa do pastor Fernando Areide, que também é batista e que também vem, né, do Projeto Amor, que foi um dos primeiros projetos de Uhum. missões nacionais a título de casas de recuperação, né, para depois nascer, dali nascer muitas outras coisas que a gente vê hoje espalhadas por todo o nosso Brasil. Quando o pastor Fernando Areide narrou sobre a história dele, sobre tudo que aconteceu, e depois teve
eu tive a oportunidade de ouvir vários outros testemunhos, como o do pastor Godoy, que hoje parece que está lá em Recife, eu não tenho certeza, mas pastor Godoy, ele era capelão, ele teve uma grande participação na capelania na época do massacre do Carandiru. Pastor Godoy também é uma das pessoas que vivenciou esse tempo, né? Eu nunca tive a oportunidade de encontrar o pastor Godoy pessoalmente, mas é uma pessoa que muito me inspira, e muitas outras pessoas que eu vejo hoje aí, né? A própria missionária Laide, com 86 anos, fazendo a obra de Cristo. Eu vejo o missionário Maílson, lá na Bahia, colocando sua vida diante de Deus, com um testemunho que ele ouviu no rádio, e ele escondido da polícia no meio do mato. Eu vejo outros e outros e outros e outros. Se eu for falar um testemunho só, é o testemunho da cruz, que foi o testemunho que impactou a minha vida e a vida de todas essas outras pessoas que eu estou te falando. Amém. Que coisa linda, rapaz. Eu tive a oportunidade de ver o Alessandro, de conhecer aqui em Brasília. Ele se intitulava como. Só que esse cara sumiu, assim, eu perdi o contato. Chamado de Missionário Douglas. Não sei se você já ouviu falar dele. Só que um missionário, assim, ele chamava missionário, mas era voluntário, ele não era batista, né? Eu acho que ele estava na Assembleia, não lembro. Mas enfim, ele foi também uma dessas pessoas daí do Carandiru. E aí, nessa época que ele estava preso, o apelido dele aí era Ratinho da FEBEM. Esse era o apelido dele. Também de São Paulo. E ele também, né, foi um dos sobreviventes e tal. E o dele, mas o testemunho dele também é muito impactante, porque ele levou. O cara deu. A pessoa atirou nele no joelho. Deu tiro nos dois joelhos dele. E aí alguém, acho que tirou ele do meio da passagem dos policiais enfim, ele não atiraram mais nele. Só que a pessoa que atirou nele, né, também se converteu. Aí ele falou que um dia os dois pregaram juntos numa igreja. Eles se reconheceram e É. tal. Olha que lindo, Elber. A É. pessoa que me socorreu, eu ia dizer isso, eu acabei não falando, Aham. quando eu estava lá baleado, quando eu fui um dos últimos a entrar, o primeiro a ser baleado. Quando a polícia passou conferindo, e alguns eles, né, terminavam de tirar a vida, Uhum. um oficial bombeiro. Essa é uma coisa, eu estava sangrando, eu estava naquele espaço entre lucidez e Uhum. coma, e alguém falava assim: esse aqui não, esse aqui vai comigo. Aí depois, quando acordei no hospital, depois de 6 meses, pensando que era o dia seguinte, né? Porque foram Uhum. 6 meses de coma induzido para que esse projétil do pescoço não, ele não lesionou a medula, ele comprimiu conforme ele passou, Uhum. inchou e o comando do cérebro para o corpo não passava. Então foi um trabalho muito bem feito do Lar Escola São Francisco, na questão de fisioterapia, o pessoal da ACD, e mesmo eu sendo um presidiário, eu fui, né, muito bem acolhido. O oficial bombeiro que me socorreu naquele dia, também para a honra e glória do Senhor, era um pastor. E hoje, se eu sou vivo, é porque Deus colocou essas pessoas diante de mim, inclusive esse oficial bombeiro. Eu não tive a honra nem a oportunidade de conhecê-lo, porque esses nomes no nosso processo é apagado. Então, mas se um dia ele tiver a oportunidade de me ouvir e de saber que eu sou esse, talvez vai ser o dia que Deus vai me levar, que vai ser o maior conquista da minha vida, é de conhecer a pessoa que foi usada por Deus para salvar a minha vida. Meu Deus. E aí, gente, assim, dúvida que Jesus te ama nenhuma, né, ô Alessandro? A única dúvida que eu tenho hoje, a única incerteza, na verdade, é de que eu não posso parar. Amém. E essa é a realidade da minha vida. Eu não posso parar, eu não tenho dúvida daquilo que Deus tem guardado para mim. Eu não tenho dúvida de, de tudo que eu posso fazer diante do Senhor, daquilo que eu quero. E vou, em nome de Jesus, se assim Ele me permitir fazer, para que outros Alessandros, outros Maílson, outros Godoy, outras Marias, outros João, outros Damião, estou citando o nome de algumas pessoas que passaram junto comigo, e pessoas que eu conheci que já tiveram aqui, na verdade, como radical.
hoje já estão com suas vidas normais, mas também saíram do mesmo. Eu quero falar agora com as mães, com as tias, com as vós, com os familiares. Muitos estão sofrendo, eu falo isso sempre na sala de oração. Quantos avós, quantas mães, quantas irmãs, quantos tios, irmãos, quantos familiares estão sofrendo por conta dos seus entes queridos? Quantos? Porque eles estão na drogadição, estão no vício do álcool, estão na pornografia, estão encarcerados, estão em tantas outras situações de pecado e que não conseguem enxergar um palmo diante de seus olhos. Mas se hoje eu estou aqui, ó, é porque alguém um dia não desistiu de mim. Alguém sempre esteve de joelho, orando e intercedendo por mim. Eu quero convidar você, pai, mãe, tia, avó, você, familiar, que tem um ente querido, em alguma situação assim, não nos abandone. O Elber falou, só sabe a dor quem já sentiu. Eu costumo dizer, só conhece o abandono quem passa por ele. E eu nunca fui abandonado por uma pessoa. Por isso eu tenho certeza do amor dele. Nunca fui abandonado por Deus. Porque nos meus maiores momentos de adversidade, Deus estava comigo. Mas eu tive que reconhecer isso com muita dor. Mas para honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Então eu peço para você, não abandone seu ente querido. Não desista dele. Não fala que não tem solução. Porque isso é a voz de Satanás na sua vida, sabe? Ouça a voz de Deus. Tem sim, tem solução. Se teve para mim, se teve para muitas outras pessoas, tem sim. Tem solução para qualquer pessoa. Na última operação Jesus Transforma, foram quase 70 tirados das ruas. Na última convenção, foram 52 pessoas batizadas, pessoas que saíram da ação Jesus Transforma. Só que não abandone seu ente querido. Olha lá, o pastor Fernando tem um vídeo na abertura da sala de missões, de oração, de missões nacionais, que fala de uma mãe que não via o seu filho há quanto tempo. Ela estava numa convenção batista e o filho estava lá como aluno Cristolândia cantando no coro Cristolândia. Quantas mães estão indo agora para suas igrejas? Quantas mães estão indo, se colocando de joelho, orando pelos seus entes queridos? E eu quero falar para você, que está ouvindo minha voz, que está passando por uma situação semelhante, parecida, igual, ou por qualquer outra situação de pecado. Ouça o seu coração. Ele está batendo, deixa ele entrar. É isso aí, El. Deus abençoe e obrigado. Vinte e quatro